O convidado é Ricardinho, o maior jogador do mundo de futebol de 5, futebol para cegos. Escolhido 3 vezes o melhor do mundo. Muitos títulos conquistados no Brasil e no mundo todo. Mais de 300 gols marcados. 3 medalhas de ouro na Paralimpíada. Aliás, neste momento está se preparando para participar da Paralimpíada de Tóquio, no Japão, no final do mês de agosto. Ricardinho. O Ricardinho ficou cego aos 8 anos de idade. E o dia a dia do Ricardinho, afinal de contas, como é? Aliás, Ricardinho, se eu te apresentasse 2 alternativas para escolher apenas uma, o que tu escolheria para te definir como ser humano acima de tudo? Superação ou aquilo que se define, entre aspas, como vida normal, hein, Ricardinho? Ô, meu amigo, tudo bem? Um prazer estar falando contigo. Fiquei muito feliz pelo teu convite aí, estar falando contigo, com o pessoal que te acompanha também. Olha, eu acho que na verdade tem de tudo um pouco, mas sem dúvida a superação, né, na minha vida esportiva ela é presente, mas hoje eu encaro tudo com muita normalidade, sabe? Me considero uma pessoa normal, eu tenho uma deficiência visual, é claro, que algumas coisas limita um pouco, mas a gente sempre consegue superar. E eu sou feliz, sabe? Eu agradeço a Deus as coisas que Ele tem me proporcionado, as pessoas que eu tenho ao meu redor também. E eu vivo uma vida normal. Eu me viro, alguma coisa que talvez a limitação visual possa atrapalhar um pouquinho, eu vou adaptando e sigo uma vida que não tenho frustrações, pelo contrário, de muitas realizações, assim. Sou uma pessoa bastante ativa, a minha trajetória como atleta já fala muito nesse sentido. Como é que eu devo me manifestar? Cego ou deficiente visual? Isso aí às vezes divide opiniões, mas eu não me importo. Eu acho que qualquer termo cabe bem. Claro que tem algumas avaliações técnicas que, por exemplo, se é uma pessoa que precisa de usar óculos, por exemplo, mas enxerga bem, dirige e tudo mais, já é considerado deficiente visual. Muitas vezes a palavra cego é utilizada para aquela pessoa que realmente não enxerga nada, que é o meu caso. Então, qualquer jeito, eu acho que cego é até mais fácil, resume numa palavra só, né? 2 sílabas e não tem frescura. Tu já falasse, já contasse evidentemente esta história, mas sempre vale a pena lembrar. Até os 8 anos tu enxergavas. A partir dos 8 anos tu ficaste cego. Como é que foi este momento para ti? Como é que foi exatamente esta transição, hein, Ricardinho? Sim, na verdade, né, aos 6 anos eu comecei a apresentar um sintoma de descolamento de retina, fiquei 2 anos em tratamento e aos 8 anos eu perdi a visão total. Após fazer aí 5 cirurgias, né, os médicos no momento falaram, não há mais o que fazer. Na verdade aconteceram 2 baques para mim, assim, a perda da visão, que é natural, né, é difícil no começo, a adaptação. Mas como eu era uma criança muito ativa e a minha família me apoiou bem, eu já comecei a superar bem rápido, assim, adaptar minhas atividades. Só que uma coisa que me entristeceu profundamente, assim, e eu arrisco dizer que até mais que o fato de não enxergar, foi a questão de pensar que eu nunca mais jogaria futebol, né? Nem para brincar, tampouco para ser um atleta profissional, que era o meu sonho, antes de perder a visão. Sonhava muito em ser um jogador profissional. Então aquilo me incomodava muito, sabe? Porque a bola sempre foi a minha brincadeira predileta, era o que eu sempre amei de fazer, né? Aí aos 10 anos eu descobri a existência do futebol de 5, que na época era bem pouco divulgado, hoje a gente já tem um espaço legal, né, de mídia e tal. Porém, era raríssimo se falar no assunto. Eu lá, nascido em Osório, que sou, né, eu não conhecia, uma cidade menor. Na época a internet ainda não estava com a força que tem, né? A gente não tinha acesso nenhum. Não sabia que um cego poderia jogar bola. Quando eu descobri, eu passei a sonhar pela segunda vez, né? E para mim foi uma alegria muito grande, porque eu pensei, agora eu tenho uma segunda oportunidade, não vou deixar escapar, né? Vou agarrar com as 2 mãos. Perfeito. Quando tu ficaste cego, quem sofreu o maior choque?
Tu mesmo, Ricardinho, ou os teus pais? Eu acredito que meus pais, sabe? Hoje, depois dos anos e a maturidade que chegou para mim, eu fico relembrando alguns momentos, né? Quando a gente é criança, a gente não percebe muito, mas hoje eu sei que eles passaram por uma barra muito pesada. Contudo, eles, na minha presença, eles disfarçavam, assim, né? Tentavam lidar com uma certa naturalidade, mas eu sei que abalou bastante eles, né? E não poderia ser diferente. Só que no mesmo tempo que abalou, eles tiveram força, né? Pessoas apoiaram, Deus ajudou muito. E as coisas foram, aos poucos, dando uma reviravolta, né? Porque muito cedo eu já comecei a colher os frutos da questão do futebol, né? E uma história que foi muito triste durante um período, depois se tornou uma história bonita, né? De realizações, é um sonho realizado, né? Para mim e para a família, né? Que sempre me apoiou. Ricardinho, aos 10 anos, tu eras considerado um jogador acima da média. Aos 12, jogava contra garotos de 15, 16 anos, por exemplo. E aos 15, foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira. Quer dizer, a tua adolescência foi agitada, a despeito de ser um garoto cego, né, Ricardinho? Sem dúvida, é verdade. Eu sempre fui marcado, assim, Silvio, por uma questão de... Eu sempre gostei de desafio, entendeu? Então, assim, poucas pessoas sabem, mas a minha adolescência, quando a gente veio morar em Porto Alegre, né, para eu poder estudar aqui, ter mais acesso, eu morei alguns anos no bairro Restinga Nova, extremo sul de Porto Alegre. E eu morava numa rua sem saída, e as minhas tardes, muitas vezes, eram no meio da gurizada lá da rua, jogando bola, de pé descalço. Eu lembro que os guris enxergavam normal. Eu não tinha bola de guiso na época. A gente improvisava, eu pegava um saco plástico de supermercado, botava a bola dentro, amarrava, e conforme ela movimentava, era o guiso que tinha. Tanto é que a gente fazia, todos os guris que jogavam, cada um trazia um pouquinho de sacola das suas casas, pedia para os vizinhos, porque ela rasga rápido, né? Tudo para eu poder jogar. Sou muito agradecido por aqueles amigos que deixavam eu jogar junto. Só que eu ia no meio dos caras, cara. Eu fazia gol, eu marcava, eu fazia de tudo um pouco. Me machucava, tu vê, futebol de gurizada na rua é tudo improvisado. Então a gente marcava o gol ali, as travezinhas com tijolo. Quantas vezes eu fui buscar a bola e chutei o tijolo de pé descalço. Só que eu não queria nem saber, cara. O sonho de me tornar um atleta, a fome por bola, era maior que tudo isso, entendeu? Sim. Isso me deu um desenvolvimento muito rápido, porque uma criança cega jogando no meio de guris que enxergavam, né? Isso foi me desenvolvendo muito rápido. Eu tive um processo de dificuldade, mas que me ajudou a lapidar melhor, né? O talento que eu tinha. E aí, quando eu comecei a treinar no meio dos caras que não enxergavam, eu tava ligeiro, né? Como a gente fala no Rio Grande do Sul. Tava muito esperto no meio dos caras. Isso me favoreceu muito, sabe? Sim. Nessa época, sofria bullying ou não? Olha, lá na rua onde eu morava, era difícil. Por incrível que pareça, porque eu jogava... eu não sobressaía, né? Muito em cima dos caras, porque é difícil no meio dos caras que enxergava. Mas eu jogava bem, cara. Eu fazia gol. Eu não errava passe. E os guris, por incrível que pareça, já tinham uma admiração, porque eles falavam, pô, tu sem enxergar, tu joga melhor que o fulano, que o outro ali. Às vezes quem sofria bullying eram os outros, porque tinha uns que não davam muito pra coisa, né? Normal, não tinha talento pra bola. Porém, na escola, em outras situações, eu passei por situações de preconceito. Isso é normal. A nossa sociedade, ela é marcada pelo preconceito. Muitas vezes eu acho que não é, assim, maldade das pessoas, mas a falta da informação. Hoje isso está mudando, mas há uns anos atrás, se tu pensava numa pessoa com deficiência, muitas vezes os pensamentos se levavam, eram inclinados a pensar num futuro pedinte, sabe? Ele é cego, ele é um cadeirante, você não tem futuro, vai ter que pedir esmola, viver de favor. Hoje em dia a informação,
o exemplo que, por exemplo, eu dou para as pessoas ajuda a desmistificar isso, né? Derrubar esse preconceito. E uma das minhas motivações, entre tantas, sempre foi assim: eu vou mostrar para as pessoas que eu sou uma pessoa capaz, e vai ser através da bola, né? Então, hoje o reconhecimento que eu tenho nas ruas, aí quando eu saio pelas pessoas, rede social, tudo, para mim, a parte mais gratificante, além do carinho das pessoas, é ver que eles estão conseguindo entender que uma pessoa com deficiência, ela é normal e pode seguir uma vida com naturalidade, ter a sua profissão, ser bem-sucedido, né, ter sucesso no que faz. Ricardinho, tu és daqueles jogadores considerados de altíssimo rendimento. Alcançaste a excelência, digamos assim, como atleta de futebol de 5, futebol para cegos. Como é que tu foi aprimorando isso aí para chegar neste estágio absolutamente excepcional? Eu penso assim, ó, Silvio, a minha base, ela foi muito importante, só que ela foi uma base, dá para se dizer que um pouco autodidata, apesar que eu cheguei cedo na seleção brasileira, né? Mas foi assim, ó, como eu sonhava tanto em jogar futebol, eu gastei muitas e muitas horas da minha vida com a bola no pé. Eu lembro que eu jogava na rua com meus amigos, lá na Restinga, lá. Só que às vezes tinha aquele dia muito frio de inverno, né? O inverno gaúcho sabe, né? Como é. Aí eu convidava meus amigos, daí começava assim: ah, não, vou em casa jogar um videogame, lá um PlayStation, lá com meu irmão, com meu primo. Aí ficava todo mundo intocado e eu não jogava videogame, né? Não tinha como. Eu digo, tá, tudo bem, vou jogar a bola sozinho. Então, muitas tardes eu passei sozinho, com a bola no pé, no quintal da minha casa lá, treinando drible, chutando com a perna direita, com a perna esquerda. E eu entrava numas viagens, assim, poucas pessoas, não é para todo mundo que eu conto. Eu sou colorado, né? Então eu entrava numas viagens que eu tava jogando Grenal. Daí eu começava a imaginar, sabe, que eu tava jogando um Grenal, aí que eu fazia um gol pelo Inter, aí para dar emoção o Grêmio ia lá e empatava, daí aos 45 eu ia lá e fazia o 2-1. E eu ficava nessa viagem, sabe? E nessa viagem mental de criar uma situação para mim, eu tava desenvolvendo a minha habilidade ali, sabe? Então, quando eu fazia gol, era sempre quando era o melhor chute. Às vezes eu fazia uma tabela com a parede da casa, tocava a bola na parede, quando a bola vinha quicando e eu pegava um chute bonito, assim, na veia, como a gente fala, esse aí foi gol. É esse que vai contabilizar pro meu Grenal. Só criança, né? E assim eu fui desenvolvendo. Muito tempo com a bola no pé. E tem mais, se chovia, a mãe não deixava ir pra rua, então era dentro de casa. Muita coisa eu quebrei dentro de casa, com bolada e tal. Mas valeu a pena, né? Isso aí foi me ajudando. Tu chegasse a dizer em entrevista que também para isso usava a tua, digamos, memória visual da infância. Porque até ali, Sim. 7 anos, 8 anos, tu jogava futebol. Então, como é que é desenvolver isso aí usando aquela memória visual? Aliás, já faz tanto tempo que tu tinhas aquela memória visual de infância. É verdade. Eu penso assim, ó, e isso é um dado até interessante de falar, que lá na seleção brasileira hoje em dia, só para o pessoal entender, eu acho que dos 8 atletas que estão convocados agora para ir para Tóquio, 8 de linha, são 2 goleiros, né? Os goleiros enxergam normal. Dos 8, 7 atletas adquiriram a cegueira depois de enxergar durante alguns anos. Então, a seleção brasileira é considerada a melhor seleção do mundo, onde estão os maiores atletas, né, na média. Então, isso aponta que o fato do atleta já ter enxergado, em algum momento, isso favorece. Não que a pessoa que nasceu cega não possa se tornar um grande jogador. Nós temos um caso lá. Os outros 7 ficaram cegos depois. E foi o meu caso. E eu tenho certeza, juntando esses dados e a minha experiência, que o fato de eu já ter enxergado me ajuda. Porque aquelas memórias que ainda estão marcadas em mim, que é assim, ó, de como se faz um drible, de ver o jogador profissional se deslocando no campo, batendo na bola, são coisas que a gente só consegue reproduzir depois de enxergar, sabe? Tu vê ele fazer e copia. E eu passei por esse processo, sabe? Porque se eu nunca tivesse enxergado,
talvez algumas referências mais assim minuciosas eu ia ter dificuldade de entender. Como é que eu vou matar essa bola? Como é que eu vou fazer tal drible? Como é que eu vou entrar no cara para dar um bote para marcar, entendeu? Então, tudo que eu enxerguei, eu gravei. E hoje, mesmo sem enxergar, me passa como se fosse um filme na cabeça. Quando eu vou bater na bola e tal, eu não tô vendo a bola, mas eu reproduzo como se eu tivesse. Eu tenho a lembrança, eu tenho que movimentar o meu pé de tal forma, enquadrar o corpo um pouquinho mais para cá, para chutar lá no outro lado. Aí, detalhes, né? É assim. A propósito, Ricardinho, como é que são os treinos para times de jogadores de futebol cegos, por exemplo? Tipo esquema tático, tipo papo com o treinador. Como é que são esses treinamentos? Então, o futebol de 5 ele é oriundo do futsal, né? Ainda no cenário nacional, as competições acontecem no futsal. Internacionalmente, a gente tem jogado na grama sintética e o nome hoje é futebol de 5 por um simples motivo. Nas Paralimpíadas de Atenas, foi a primeira edição que o futebol de 5 foi introduzido. Porém, assim como na Olimpíada, eles não aceitavam o futsal, né? O futsal ainda não é olímpico. E para nós, eles também não queriam, né? Isso é uma briga política. Aí foi feito uma espécie de acordo, mudou o nome para futebol de 5 e trataram, vamos jogar na grama sintética, porém vai seguir as regras do salão. 4 na linha, o goleiro, a quadra oficial medindo 40 por 20. Então, assim, muda o piso, né? Agora em Tóquio nós vamos jogar na grama sintética, a seleção só treina na grama, porém a regra é do futsal. E o treinamento, ele é muito a especificidade baseada no futsal. Então, assim, tudo que o atleta de futsal faz, a gente faz, com algumas alterações. Então, tem o trabalho de força na academia, o treino tático tem à disposição dos atletas na parte de marcação, arma muita questão de losango, marcação por zona, cobertura. Quem entende de futebol sabe um pouco do que eu estou falando. Quando nós pegamos a bola, tem que ter no mínimo 2 linhas de passe, que quer dizer o quê? Se eu estou com a bola, o ideal é que no mínimo 2 parceiros meus se apresentem bem posicionados para receber a bola. E é muito treino. E o futebol de 5, eu já estou na seleção há cerca de 15 anos, né? Ele passou pela mesma evolução que o futsal convencional e o futebol de campo passou no aspecto físico. Hoje em dia não tem mais espaço para jogador lento, sabe? Tem que ser jogador rápido, com força. Claro que tem que saber jogar, né? Mas hoje em dia o aspecto físico está contando demais. Todo mundo marca, todo mundo sai para jogar, transições, está um jogo muito rápido e de muita força. Nós passamos por esse mesmo processo, sabe? Sim. E treinos em 2 turnos, de manhã, de tarde, é uma rotina puxada, ao contrário do que as pessoas pensam. A gente treina bastante. Aliás, é como o futebol de campo também, normal que é jogado no mundo aí, hoje, as grandes competições. Eu vi muito de movimentos, tá passando o filme na minha cabeça, movimentos táticos do futebol que se joga na Europa. E parece ter nesta seleção, a partir disso que tu estás contando pra gente aqui, da rotina dos treinamentos de vocês. Agora, tu falaste que é colorado, Ricardinho. Como é que tu desenvolve a paixão pelo futebol? Como é que tu faz o acompanhamento do futebol se tu é colorado? Tu tá ligado em tudo que é jogo do Internacional. Com certeza. Primeiro, eu gosto de escutar mais as partidas pelo rádio, né? Porque naturalmente tem uma narração mais detalhada, né? Que a televisão não consegue me entregar. Então eu sempre dou preferência pelo rádio. Hoje eu percebo que, como hoje eu sou um atleta profissional e entendo essas partes táticas e técnicas que a maior parte do torcedor, na verdade, não entende, né? Quando eu escuto uma partida, eu consigo, através do conhecimento que eu tenho, conhecer mais, entender mais o que está acontecendo no jogo, sabe? Hoje eu sei, assim, mesmo sem enxergar, eu conheço o perfil de muitos jogadores do Inter. Por exemplo, vou dar um exemplo de que é um dos destaques, né? O Edenilson, por exemplo. O Edenilson é uma espécie do jogador moderno, que no futebol de 5 também está sendo usado.
ele sabe marcar, ele tem uma transição muito rápida para o ataque, sabe? Tem uma qualidade técnica excelente, né? Mas, assim, ele supre as necessidades do jogador moderno, né? Hoje em dia, salvo exceções, é claro, não tem mais espaço para aquele jogador de futebol muito cadenciado. O cara tem que ser um craque, realmente, para conseguir jogar. Velocidade, objetividade, ocupação de espaço sem a bola, é isso que se usa hoje. Então, o exemplo do Edenilson que eu citei, né? Como eu entendo bem disso hoje, nós temos vários na seleção que fazem isso, lá de futebol de 5, eu consigo fazer uma leitura maior. Quando eles estão narrando, Edenilson com a bola, tocou, recebeu lá na frente, eu já sei. Com certeza, ele correu 20, 30 metros e já pegou a bola lá na frente. É o futebol moderno, facilita o entendimento. Jogador de múltiplas funções, inclusive no futebol de 5. Inclusive no futebol de 5. Isso, exatamente. Perfeito. Agora, o teu dia a dia, Ricardinho, no que a pandemia afetou a tua relação com os teus pais, que também moram em Porto Alegre, como é que tu exercita isso aí exatamente nesse momento de pandemia? Como é o teu dia a dia? Então, Silvio, quando eu estou em Porto Alegre, eu sou um cara bastante caseiro, né? Eu gosto, se eu não estou treinando, eu gosto de estar em casa. Não é que eu não saia, mas a frequência é pequena. E essa pandemia, o fato de estar em casa muito trancado, eu até não senti tanto problema. O que aconteceu é que atrapalhou, né? O nosso treinamento, um esporte coletivo, a gente precisa estar junto. Durante um bom período não conseguimos, né, treinar junto. Houve algum tempo que eu tive que treinar nós em casa, improvisando exercício. Cara, foi uma viagem. Eu conseguia correr dentro de casa, para tu ter ideia, claro, que limitado, fazer uns trabalhos com bola e tal. A gente se virou do jeito que deu, né? As relações ficaram afetadas, né? Os meus pais moram relativamente perto. Algumas vezes no auge da pandemia eu ia lá na casa deles, porém é muito ruim, a gente não podia ter o contato físico. Então, assim, eu conversava com eles mantendo uma distância, né? Muitas vezes eu nem entrava dentro de casa, ficava no pátio ali. Só que é muito ruim, cara, tu não poder dar um abraço, né, nos teus, assim. Às vezes eu pensava, eu conversar por telefone e eu ir lá não vai mudar muito, porque eu não tô vendo eles e tampouco eu posso, né, dar um aperto de mão, dar um abraço. Então, que situação ruim, eu senti muito isso, sabe? Só que tá passando, né? São coisas que nos entristecem, mas por outro lado eu agradeço muito a Deus, porque a gente, graças a Deus, a minha família atravessou até o momento a pandemia sem problemas, né, de saúde, tá todo mundo firme, então isso aí tem que agradecer muito a Deus. Né? Por fim, Ricardinho, a pergunta que eu vou te fazer agora pode até, em princípio, chocar pessoas que estão acompanhando esta entrevista. E a pergunta é provocativa, mas eu sei que ela também serve para uma resposta que precisa ser levada em conta, inclusive e sobretudo como ensinamento. Então a pergunta é a seguinte: qual, se é que existe isso, qual a vantagem de ser cego, Ricardinho? Até me assustei, cara. Achei que ia vir uma coisa mais pesada aí. É mesmo? Mas é uma ótima pergunta. E, cara, por incrível que pareça, no meu modo de pensar, existem vantagens. E uma das principais, eu sou muito ligado nesse sentido, é o seguinte. De uns anos para cá, eu consegui fazer uma avaliação e uma reflexão de que, assim, o fato de eu ser cego me oportuniza, quando eu conheço uma pessoa, por exemplo, eu me privo de fazer uma avaliação errada dela, e eu já vou explicar o porquê, e eu foco no que realmente é mais importante. Ou seja, eu percebo que a maioria das pessoas, quando conhecem alguém, a primeira coisa que vai olhar é a vestimenta da pessoa, qual é o carro que a pessoa chegou, se está usando um tênis de marca ou não está, se é bonito ou não, se bem que isso é muito subjetivo, né, e é gosto pessoal de cada um, mas as pessoas se atentam muito às aparências. E eu nem que eu quisesse, eu não tenho esse recurso de estar enxergando esses aspectos. Então,
eu já pulo essa etapa que é bastante perigosa, que pode levar as pessoas ao engano, né? E eu foco no que realmente é mais importante, que é os frutos que essa pessoa vai me dar. O que ela vai falar, como ela vai se comportar, né? Se ela é uma pessoa que tem um conteúdo legal, se fala coisas aproveitáveis ou não. E eu acho que isso me ajudou muito ao longo da minha vida, de eu saber selecionar as pessoas com as quais eu me relaciono, né? As amizades. Não é fácil, né? Nos dias de hoje, a gente encontrar pessoas de boa índole e tal. Então, isso me ajudou demais, cara. Então, por incrível que pareça, eu te digo, eu tenho uma grande vantagem em ser cego nesse aspecto. Eu consigo avaliar o que realmente importa das pessoas no meu modo de pensar. Isso é bom. Tu te assustou? Tu achou que vinha uma pergunta mais forte? Eu achei que tu ia me dar uma pressão, né, cara? Mas tipo um marcador teu no futebol de 5? Tipo os argentinos. Os homens não dão refresco pra nós, a coisa pega. É o pior adversário que o Brasil tem? Eu acho que sim, eles têm uma seleção boa, né? Porém, com a gente, eles jogam sempre muito retrancados, mas eles se sobressaem por marcar demais, são muito aguerridos. E tem todo o aspecto do clássico, né? Que é um jogo diferente, né? Eu sempre falo, cara, se tu ganhar um Brasil e Argentina, tu vai no céu. E se tu perder, tu vai no inferno. Eu sempre falo, melhor que ganhar um Brasil e Argentina é não perder. Porque é terrível perder pros caras. Eu, graças a Deus, perdi pouquíssimas vezes, né? Mas é um jogo diferente, cara. É um jogo que tu percebe no pré-jogo, no dia anterior, no vestiário, a alteração de alguns atletas, sabe? Alguns ficam mais apáticos, outros crescem. É o jogo que, naquela linguagem bem popular, separa os homens dos guris, sabe? O negócio é pesado, é forte. Só quem vive sabe. Muito bem. O papo aqui no Sob Pressão foi com Ricardinho. Ricardinho, o maior jogador do mundo de futebol de 5. Futebol para cegos. O Ricardinho que é gaúcho. O Ricardinho que é de Osório, Ricardinho. Somos da mesma terra. Osório, terra do vento, né? Nascido em Osório, me criei até os 8 anos lá, naquela terra boa. Perfeito. Olha, muito obrigado, Ricardinho. E bons treinos em São Paulo a partir da semana agora. E especialmente boa Paralimpíada a partir do final de agosto para ti. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, foi um prazer conversar contigo. O pessoal que te acompanha, deixa um abraço a todos. Estamos bastante focados, vamos dar essa lapidada final, né, nos nossos treinamentos e, se Deus quiser, em agosto, vamos estar lá em Tóquio representando o nosso país e, se for da vontade de Deus, vamos trazer mais uma medalha de ouro para casa.